Olá, tudo bom com você? Eu sou Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Nesse canal você aprende sobre modelagem e costura de roupas todos os sábados às 13 horas da tarde. Hoje eu vou ensinar a costura de uma bermuda que eu ensinei a modelagem no vídeo passado. Se você perdeu, clique aqui em cima para assistir. É uma bermuda confortável e fácil de vestir. Eu espero muito que você goste. Mas antes de ir para o tutorial, eu gostaria de saber qual a peça de roupa que você tem que seja mais confortável e fácil de vestir. Me diz lá nos comentários que eu quero saber, tá bom? Então agora vamos à aula. Para cortar essa bermuda, eu dobrei o tecido ao meio e encostei orelha com orelha. E como eu não tenho uma mesa de corte, eu corto em cima da cama. Então eu vou passando a mão de leve, acomodando o tecido de forma que ele fique bem alinhado e vou prendendo com alfinetes para o tecido não sair do lugar. É muito comum o tecido vir com corte torto, então tome cuidado para não posicionar o molde em cima da parte menor do tecido. No vídeo da modelagem, eu ensinei a fazer o molde da bermuda, e aí você está vendo a modelagem da calça. É que eu quis aproveitar a mesma modelagem para fazer tanto calça quanto bermuda, e aí eu só dobrei o molde da calça na altura que eu queria para fazer a bermuda. Como você pode ver, as duas orelhas do tecido estão juntas, ou seja, a dobra do tecido está do outro lado. E para posicionar a bermuda corretamente, basta medir do fio do tecido que está marcado no molde até a orelha, na parte de baixo da bermuda, e o mesmo valor tem que dar na parte de cima da bermuda. Repita o mesmo procedimento na segunda peça da bermuda, observando bem o fio do tecido. E se você não deixou margem de costura nas peças, é preciso de acrescentar essas margens no tecido em toda a volta do molde e também acrescentar o valor das bainhas nas peças. E agora é só cortar as peças nas marcações feitas. Para cortar o bolso, reposicione o tecido, observando o fio dele como foi explicado na primeira peça. Com o tecido encostado direito com direito, comece costurando os ganchos frente e costas nas marcações que foram feitas das margens de costura. Se você for iniciante ou se o seu tecido escorregar, você deve alinhavar antes de costurar, para não correr o risco de sair a peça do lugar. Se o seu tecido for bom de costurar, basta colocar alfinetes. Alfinete uma parte do bolso encostando direito com direito. Faça a marcação no bolso onde será a abertura dele, ou seja, onde é o espaço que vai colocar a mão. Repita o mesmo procedimento do outro lado da bermuda. Costure na marcação feita no bolso a partir da margem de costura, dando retrocesso para que essa costura fique bem presa. Dê um corte diagonal na margem em direção à quina da costura feita anteriormente. Jogue o excesso de tecido da margem em direção ao bolso e passe uma costurinha prendendo essa margem no bolso. Essa costura evita que o bolso fique querendo sair para fora da bermuda. Chama-se costura de segurança. Alinhe bem o tecido do bolso com o tecido da bermuda, formando uma quina perfeita na abertura do bolso. Se quiser, alinhave ou alfinete, ou até mesmo passe o ferro quente para assentar melhor o tecido. Passe uma costura bem na beiradinha dessa abertura do bolso. Se quiser, pode passar uma segunda costura para servir de enfeite nessa abertura do bolso. Pegue a segunda parte do bolso e posicione direito com direito do tecido, encostando bolso com bolso. Coloque alguns alfinetes prendendo e passe uma costura na parte interna do bolso. Eu usei para dar acabamento a overlock, na verdade é a ultralock da Singer,
mas pode ser feito com overlock, pode ser feito com o zigue-zague da sua máquina ou qualquer outro tipo de acabamento que você achar mais adequado. Então eu passei a ultralock nos bolsos e nos ganchos. Então depois que eu dei os acabamentos nos bolsos e nos ganchos, eu posicionei a parte da frente da bermuda com a parte das costas encostando direito com direito e prendi as laterais ali com os alfinetes e vou passar uma costura nas laterais sem pegar na abertura do bolso. Se quiser, coloque uns alfinetes prendendo o bolso fora dessa costura onde vai ser passada nas laterais, para não correr o risco de fechar o bolso. Depois de costurado, as laterais também devem receber o acabamento na beirada, como foi feito nos bolsos e nos ganchos. Depois de pronto, as laterais, pelo lado direito, o bolso fica dessa forma. Feche as entrepernas e dê o acabamento como foi feito nas laterais. Posicione o cós encostando direito com direito e deixando a emenda dele voltado para o centro-costas. Costure toda a volta do cós, mas deixe um espaço próximo à emenda. Então, comece um pouquinho depois da emenda e termine um pouquinho antes. Junte as duas pontas do cós e passe uma costura, dando retrocesso no começo e no final. Corte o excesso de tecido que sobrou nas emendas do cós. Para terminar de prender essa primeira parte do cós na bermuda, passe uma costura na parte que ficou faltando, rente à emenda do cós. Mas antes, jogue a margem de costura do cós para o lado ao contrário do que está a margem de costura da bermuda. Existem várias maneiras de se fazer o cós. Essa que eu estou fazendo aí é a mais fácil. Então, eu estou dando um acabamento na beirada do cós, passando aí a ultralock, mas você pode passar um zigue-zague ou pode pregar aí um viés na beiradinha do cós. Agora eu vou colocar o elástico com a largura que eu havia previsto na modelagem, no meu caso 3 centímetros. Com o cós aberto, eu risco nele a largura que tem o elástico a partir da costura, risco em toda a volta do cós. Dobre o cós na parte que foi riscada. Jogue a margem de costura para dentro do cós. Alfinete o cós, deixando os alfinetes pelo lado direito, abaixo da costura da emenda do cós. Pelo lado direito, faço a marcação no cós, que será o espaço deixado para introduzir o elástico. Esse espaço não será costurado por enquanto. Costure o restante do cós pelo lado direito, prendendo as duas partes. No espaço que foi deixado sem costurar, introduza o elástico com alfinete de cabeça na ponta para facilitar o deslizamento do elástico dentro do cós. Depois de passado todo o elástico no cós, prenda as duas partes e prove a bermuda antes de cortar o excesso de elástico, para ver se precisa de folgar ou apertar. Emende as duas pontas do elástico com a costura bem reforçada. Tome o cuidado para que as duas pontas estejam na mesma direção, ou seja, não fique retorcido. Termine de fechar essa abertura que foi deixada, passando a costura na beiradinha do cós, como foi feito anteriormente. Distribua bem o elástico dentro do cós e passe uma costura reta com a largura de um pé de máquina na parte superior e inferior do cós. Quando for passar essa costura, o elástico deve estar esticado. Eu fiz 2 casinhas de botão para passar a tirinha dentro do cós e eu acabei esquecendo de mostrar. Essas casinhas devem ser feitas com o cós ainda aberto na parte da frente da bermuda. Depois de terminado o cós, faltou só fazer a bainha, que eu fiz de forma bem simples. Só passei a ultralock na beirada do tecido e virei para dentro e passei uma costura reta. Se você quiser, você pode virar 2 vezes e passar uma costura reta e não precisa de dar acabamento na beiradinha do tecido. Eu espero que você tenha entendido tudo. Se tiver ficado com alguma dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.
E aí, achou difícil fazer essa costura? Me responda lá nos comentários que isso é muito importante para melhorar cada vez mais o ensinamento aqui, tá bom? Bom, eu ensinei há uns vídeos atrás a você utilizar duas técnicas para você comprar o seu tecido e não errar mais. Uma das técnicas você tem que fazer os moldes em tamanhos reduzidos. E para fazer esse molde você precisa de uma régua específica. Eu ensino ela aqui no canal também, vou deixar aqui para você assistir, tá? Eu trago hoje o texto de Provérbios, capítulo 3, versículos 5, 6 e 7, que diz assim: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Bom, não vou tecer nenhum comentário sobre o texto porque ele fala por si. É muito interessante, espero que Deus fale ao seu coração e você aplique esses versículos na sua jornada, na sua vida. Que Deus possa te abençoar, fique com Deus, assista os 2 vídeos que eu deixo aí na tela para você. Eu vou ficando por aqui, tchau!